A cadela Caramelo foi abandonada com seus filhotes para a morte. O que ela faz vai te surpreender. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Você sabia que, no Brasil, milhões de animais são abandonados todos os anos? A situação é ainda mais dramática quando falamos de cães e gatos, que muitas vezes são deixados à própria sorte em situações extremas. Mas o que aconteceria se, em vez de sucumbir ao desespero, um animal tivesse a força para lutar pela própria vida e ainda mudar o destino de outros? Essa é a história de uma cadela Caramelo, que ao ser abandonada à beira de uma estrada deserta, com seus filhotes recém-nascidos, deu início a uma jornada que transformaria não apenas a sua vida, mas a de muitos outros. E o que ela fez em um momento de dor extrema, você vai descobrir agora. Prepare-se para se emocionar. Era uma manhã cinza e fria, típica de um inverno rigoroso do interior do Brasil. As ruas estavam vazias, o vento cortante fazia com que os poucos carros que passavam pelo local tivessem pressa de ir embora. Mas foi nesse cenário árido e desolado que uma história de superação começou a se desenrolar. À beira da estrada, uma cadela Caramelo estava caída no chão, visivelmente exausta e fraca. Seus olhos, carregados de dor, brilhavam com um medo inexplicável, mas também com uma chama de determinação. Ela estava completamente sozinha, com seus filhotes ao seu lado, que mal conseguiam abrir os olhos devido à sua fragilidade. A cadela, ainda assim, não desistia. Ela tentava, com suas últimas forças, proteger os pequenos de tudo e todos. Cada movimento era um esforço hercúleo, mas o instinto maternal falava mais alto, fazendo com que ela se erguesse com dificuldades, sempre olhando ao redor como se esperasse por algum tipo de milagre. Mas o tempo estava contra ela. O sol começava a aparecer, mas o calor não trazia alívio. Pelo contrário, aumentava a sensação de opressão. Os filhotes, ainda com cordas umbilicais não completamente secas, emitiam fracos gemidos de fome e frio. A situação era desesperadora. A cadela sabia que, se não fizesse algo rápido, seus filhotes não sobreviveriam àquele cenário. Foi então que, com um último suspiro de coragem, ela tomou uma decisão. Ela precisava sair dali. Precisava buscar ajuda, não apenas por ela, mas pelos seus filhos. A estrada deserta era sua única esperança, e com dificuldade, ela começou a arrastar-se, tentando carregar seus filhotes, um a um, para algum lugar onde pudesse encontrar alguém que os socorresse. O destino parecia estar implacável. Como poderia um ser tão frágil, sem forças, ser capaz de mudar o rumo de sua história? Mas como sabemos, a força da vida é algo impressionante, e o que aconteceu a seguir faria toda a diferença. Enquanto a cadela, com seus filhotes, caminhava na estrada, um carro surgiu à distância. O motor soava distante, mas, à medida que se aproximava, ela parecia sentir que algo estava prestes a mudar. Esse carro, em meio a tanta solidão, poderia ser a chance de salvação. Mas quem seria aquele motorista? E ele seria capaz de ver além da aparência e entender a situação desesperadora daquela mãe lutando pela vida? O veículo parou a poucos metros da cadela, que, quase sem forças, ainda tentava levantar-se para atrair a atenção. O motorista, ao avistar a cena, sentiu uma onda de compaixão. Algo naquele momento tocou seu coração de forma profunda. Ele não pensou duas vezes, parou o carro e desceu. O que ele viu o deixou sem palavras. Uma cadela fraca, com os filhotes ainda mal nascendo, parecia estar à beira da morte. A princípio, ele pensou que talvez fosse tarde demais. Mas algo dentro dele insistia que ainda havia esperança. Ele sabia que tinha que fazer algo. E foi ali, naquela estrada deserta, que começou a verdadeira transformação. O motorista, depois de verificar que não havia tempo a perder, pegou cuidadosamente os filhotes e a cadela nos braços e colocou-os no banco de trás do seu carro. Durante o trajeto até sua casa, algo indescritível aconteceu. Ele percebeu que, mais do que salvar aquelas vidas, ele estava prestes a iniciar uma missão que mudaria o rumo de sua vida. Mas o que o motorista não sabia era que a cadela Caramelo, tão frágil e debilitada, estava prestes a se tornar a verdadeira heroína dessa história.
Ela não só encontraria abrigo e uma nova chance de vida para si e seus filhotes, mas também se tornaria um símbolo de resiliência e transformação para muitos outros animais em situações semelhantes. Neste vídeo, você verá como essa história se desenrola. A jornada de uma mãe corajosa que não só lutou pela vida de seus filhos, mas que, com a ajuda de um desconhecido, começou a criar uma rede de resgates que salvaria muitas outras vidas. Prepare-se para se emocionar, aprender e, quem sabe, ser tocado por uma história que traz mais do que apenas sofrimento e traz esperança. Fique com a gente até o final, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Acompanhe os próximos capítulos dessa jornada de coragem, superação e, acima de tudo, de amor. O carro seguia pela estrada, com a cadela Caramelo e seus filhotes ao fundo, amontoados no banco de trás. O motorista, com o coração apertado, tentava manter a calma enquanto olhava pelo retrovisor, certificando-se de que a mãe e seus filhotes estavam respirando. A sensação de urgência estava no ar, e cada segundo parecia ser vital. Ele sabia que não podia perder tempo, mas ao mesmo tempo, algo o impedia de acelerar demais. Aquela cena, tão simples e ao mesmo tempo tão cheia de sofrimento, tocava sua alma de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ao chegar em sua casa, o motorista estacionou rapidamente e desceu do carro. Com cuidado, retirou a cadela e seus filhotes do banco de trás, colocando-os no quintal. O local era espaçoso, com sombra e grama, algo muito diferente da estrada deserta e sem vida onde eles haviam sido abandonados. No entanto, o que o motorista não sabia é que esse seria apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais longa, cheia de desafios e descobertas. Ele correu para a cozinha e, com a experiência de quem já havia resgatado animais antes, preparou rapidamente um espaço para que a cadela pudesse se sentir segura. Fez uma cama improvisada com toalhas macias, colocou água fresca e preparou um prato de comida. Ele sabia que a recuperação da mãe seria fundamental para que ela pudesse cuidar dos filhotes, então, além de alimentar os pequenos, ele também começava a focar na saúde dela. A cadela, embora ainda fraca, sentiu o carinho e a calma do ambiente ao seu redor. Ela se deitou na cama improvisada e, pela primeira vez em muitas horas, pareceu relaxar. A tensão no corpo dela foi diminuindo aos poucos, e ela começou a lamber os filhotes, tentando acalmá-los. O instinto de mãe era algo poderoso, e, mesmo naquele estado deplorável, ela se manteve firme por eles. Os filhotes, ainda fracos e com os olhos fechados, começaram a mamar, finalmente recebendo o alimento de que precisavam. O motorista observava tudo de longe, tocado pela cena, e sentia uma mistura de alívio e gratidão. Ele sabia que aquela cadela e seus filhotes estavam seguros agora, mas também sabia que o trabalho estava apenas começando. Nos dias seguintes, o motorista se dedicou completamente à recuperação da cadela e seus filhotes. Cada dia trazia novas descobertas. A mãe, que inicialmente parecia desconfiada e retraída, começou a demonstrar sinais de confiança. Ela deixou o motorista se aproximar e até aceitou que ele tocasse nela. Aos poucos, a fraqueza foi dando lugar à força, e ela se ergueu, tornando-se mais alerta e ativa, sempre atenta aos seus filhotes. Os filhotes também começaram a crescer e a prosperar. As suas barriguinhas cheias de leite eram um sinal claro de que estavam recebendo o cuidado necessário para sobreviver. Cada movimento deles, embora desajeitado e cheio de esforço, era uma vitória. Eles estavam, lentamente, superando a fraqueza que a vida cruelmente lhes impusera logo no início. O motorista observava tudo com um sorriso no rosto, sentindo-se cada vez mais conectado àquela família improvável que agora estava sob seus cuidados. Mas foi naquele momento, quando a cadela Caramelo já começava a dar sinais de recuperação, que o motorista percebeu algo muito maior em sua missão. Ele sabia que havia muitos outros animais, assim como ela, que eram abandonados todos os dias, à mercê da sorte, das condições extremas e do abandono cruel de seus donos. Ele, que tinha sempre ajudado quando podia, sentia agora uma necessidade mais profunda de fazer mais. E foi assim, a partir do amor por essa família de cães, que o motorista começou a planejar algo mais significativo. Ele sabia que poderia não apenas salvar outros animais, mas também ajudar a sensibilizar as pessoas para o problema do abandono de animais no Brasil.
Ele começou a procurar ONGs de resgate, a conversar com veterinários e a entender como poderia criar uma rede de apoio para esses animais. Nos primeiros dias, o motorista recebeu muito apoio de seus amigos e familiares, que se sensibilizaram com a história da cadela Caramelo e seus filhotes. Eles começaram a ajudar com doações de alimentos, roupas e até mesmo oferecendo tempo para ajudar no cuidado dos animais. Mas o que realmente transformou a vida daquela família foi quando ele começou a compartilhar a história de resgate nas redes sociais. O alcance das plataformas digitais foi surpreendente. O motorista recebeu centenas de mensagens de pessoas querendo ajudar, e logo uma pequena rede de apoio começou a se formar. A cadela, que agora estava mais forte e saudável, parecia perceber que sua luta não era em vão. Ela, que um dia havia sido deixada para morrer, agora estava em um lar seguro, cercada de carinho e cuidado. Ela se tornou, sem querer, uma espécie de símbolo de resistência e sobrevivência. Sua história tocou os corações de muitas pessoas, e logo começaram a surgir outros casos de abandono sendo reportados nas redes sociais. O que parecia uma tragédia se transformou em uma corrente de amor e solidariedade. Mas o impacto real aconteceu quando o motorista tomou uma decisão audaciosa. Ele queria continuar resgatando mais animais, criando uma rede de apoio ainda maior e mais eficiente. Ele sabia que poderia ajudar ainda mais cães e gatos abandonados, e decidiu abrir uma pequena ONG para cuidar desses animais. A cadela Caramelo, que antes estava morrendo na beira de uma estrada deserta, agora era inspiração para um movimento de resgates que salvaria milhares de vidas. A jornada que começou com o simples ato de resgatar uma mãe e seus filhotes estava apenas começando. E o que viria a seguir seria muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Com o passar das semanas, a cadela Caramelo começou a se recuperar. Seu olhar, antes marcado pela desconfiança e medo, agora refletia um brilho de esperança. Seus filhotes, antes frágeis e desorientados, começaram a crescer de forma surpreendente. As barriguinhas, antes murchas pela fome, estavam agora redondas e saudáveis. A transformação era nítida e, com ela, a sensação de que aquele lar, tão diferente do que a cadela e seus filhotes haviam experimentado antes, era o que realmente precisavam. O motorista, que agora havia se tornado mais do que um simples salvador, estava imerso no cuidado constante daquela família. No início, ele pensava que estava apenas cumprindo uma missão de resgate, mas logo percebeu que, ao entrar na vida daquela cadela e seus filhotes, ele também estava sendo transformado. Ele se sentia responsável não apenas pelo bem-estar dos animais, mas por algo muito maior. Era como se ele tivesse descoberto um propósito profundo ao olhar para aqueles olhos cheios de gratidão. Mas o processo de cura não era tão simples. Apesar do grande progresso de recuperação, a cadela ainda tinha traumas visíveis. Ela se afastava de pessoas estranhas, e seu instinto desconfiado ainda estava muito presente, algo perfeitamente compreensível considerando o abandono cruel que havia sofrido. O motorista sabia que, para ela confiar plenamente nele, precisaria ter paciência e tempo. A verdadeira transformação viria quando ela conseguisse superar a dor do passado e entender que não precisava mais viver com medo. Enquanto isso, ele começava a pensar mais a fundo sobre o futuro. O que ele havia iniciado de forma espontânea e, por vezes, impulsiva, já estava tomando proporções inesperadas. A história daquela cadela e seus filhotes, que começou com o sofrimento, agora era um farol de esperança para muitos outros animais em situações similares. As redes sociais, a princípio uma maneira de dividir a sua experiência, haviam se tornado uma plataforma de conexão com outros amantes de animais e ativistas, o que gerou uma enxurrada de mensagens de apoio e relatos de outros animais abandonados. Foi então que o motorista tomou uma decisão importante. Ele iria formar uma rede de resgates. Não seria apenas sobre salvar animais individualmente, mas sim sobre criar uma estrutura que pudesse acolher animais em situação de risco, oferecer cuidados médicos, abrigo temporário e, principalmente, educar as pessoas sobre o impacto do abandono. A sua missão não seria mais apenas um resgate de uma vida, mas sim uma luta por todos aqueles que não tinham voz. A cadela Caramelo se tornaria o símbolo dessa nova rede, o exemplo de que a superação é possível, mesmo nas condições mais adversas. Mas o início dessa jornada não foi fácil.
O motorista, com a ajuda de amigos e alguns apoiadores iniciais, precisou lidar com uma série de desafios, como a falta de recursos financeiros e o desgaste emocional de cuidar de tantos animais. Ele começou a procurar parcerias com clínicas veterinárias, buscando descontos ou até mesmo voluntários que pudessem ajudar no tratamento de animais resgatados. Ele sabia que esse apoio seria fundamental para garantir o sucesso da sua missão. Mas o que ele não esperava era que a própria cadela Caramelo fosse um catalisador para mais transformações. Ela, que um dia fora uma vítima da crueldade humana, agora estava ganhando uma nova chance e isso inspirava muitas outras pessoas a quererem ajudar. No entanto, o caminho para construir uma rede de apoio ainda estava cheio de obstáculos. O motorista sabia que precisava criar mais conscientização sobre a importância do cuidado animal, mas muitos ainda viam o abandono como algo distante, uma realidade que não os afetava diretamente. Para mudar isso, ele começou a organizar eventos e palestras, compartilhando histórias de resgates e promovendo campanhas de adoção. Enquanto isso, a cadela Caramelo, que agora estava mais saudável, começava a interagir de forma mais afetuosa com o motorista. Ela o seguia pela casa, confiava nele e, aos poucos, começou a aceitar a presença de outras pessoas. No entanto, o que mais surpreendeu o motorista foi o momento em que ele percebeu que, além de ser uma mãe incrível, ela estava começando a agir como uma líder dentro do pequeno grupo de animais resgatados. Ela se aproximava dos outros cães e gatos com uma calma que os tranquilizava, muitas vezes os lambeu com ternura ou se deitava ao lado deles como uma figura protetora. Era como se ela soubesse, instintivamente, que o cuidado e o acolhimento eram fundamentais para a sobrevivência e recuperação dos outros. Com isso, a cadela Caramelo não só estava resgatando seus próprios filhos, mas também oferecendo apoio a outros animais que estavam se recuperando da mesma dor. O que o motorista e a cadela Caramelo não sabiam era que essa relação simbiótica estava prestes a gerar algo ainda maior. Aos poucos, os filhotes começaram a crescer saudáveis e ativos, e o motorista já estava planejando novos resgates. Mas havia algo mais acontecendo, uma verdadeira comunidade de solidariedade estava se formando. As pessoas começaram a se reunir, dispostas a ajudar de alguma forma. Algumas se tornaram voluntárias em eventos de adoção, outras começaram a doar dinheiro para ajudar com os custos veterinários, enquanto algumas dedicavam seu tempo para ajudar na construção de espaços mais adequados para os animais resgatados. Era como se o poder do amor por aqueles animais tivesse se espalhado, criando uma corrente do bem que se espalhava cada vez mais rápido. Porém, a missão estava longe de ser fácil. A estrada para o sucesso era árdua, cheia de desafios burocráticos, dificuldades financeiras, e claro, a luta constante contra a mentalidade ainda prevalente sobre o abandono e maus tratos. Mas o que mantinha o motorista firme era o olhar da cadela Caramelo. O olhar de gratidão, de confiança. O olhar de quem, depois de tanto sofrimento, tinha a chance de reconstruir sua vida e de ajudar a transformar a vida de outros animais. Naquele pequeno lar, com o calor de uma nova família formada, a cadela Caramelo encontrou mais do que proteção. Ela encontrou um propósito. Ela, a cadela abandonada, agora era a mãe de uma rede de esperança. A jornada de resgates estava apenas começando, e com ela, uma nova era de compaixão e amor para os animais abandonados começava a se espalhar pelo Brasil. A missão do motorista estava se tornando cada vez mais clara, e ele não apenas resgataria animais abandonados, mas também mudaria a mentalidade das pessoas em relação ao abandono de animais no Brasil. Quando a história da cadela Caramelo e seus filhotes começou a se espalhar, o que parecia ser um simples gesto de compaixão foi se transformando em algo maior. Ele não sabia ainda como, mas sentia que aquele seria apenas o começo de uma grande jornada. O primeiro passo foi fundar uma pequena organização de resgate. A ideia era simples, uma rede de apoio para cães e gatos abandonados, com um foco especial no resgate de mães e filhotes em situações críticas. Mas, como ele logo percebeu, as dificuldades eram muitas. A falta de recursos financeiros era a maior barreira. Embora ele tivesse o apoio de amigos e familiares, as doações não eram suficientes para sustentar um trabalho tão grande e constante. Foi então que ele decidiu intensificar sua presença nas redes sociais. Sabia que, hoje em dia, as plataformas digitais eram uma poderosa ferramenta para divulgar causas sociais.
Ele começou a postar mais sobre a história da cadela Caramelo e seus filhotes, compartilhando fotos, vídeos e relatos emocionantes sobre a recuperação deles. Aos poucos, a rede de seguidores foi crescendo, e, com ela, as oportunidades de apoio. O que o motorista não esperava era a onda de apoio que viria. As mensagens de pessoas interessadas em adotar animais, doar alimentos ou se voluntariar começaram a chegar. Em pouco tempo, ele conseguiu montar uma equipe de voluntários dispostos a ajudar. Veterinários, educadores de cães, psicólogos e até mesmo pessoas com habilidades em marketing se juntaram à causa, cada um trazendo uma contribuição única para o movimento. O trabalho começou a tomar proporções maiores, e logo a pequena organização se tornou uma referência em resgates na região. A cadela Caramelo, que inicialmente havia sido a vítima de um abandono cruel, agora se transformava em um ícone de resistência e superação. Sua história foi compartilhada por centenas de pessoas, e a foto dela com seus filhotes se tornou um símbolo de luta contra o abandono de animais. Em pouco tempo, o número de animais resgatados aumentou consideravelmente. A equipe não apenas resgatava cães e gatos, mas também oferecia cuidados médicos, alimentação e, o mais importante, amor e carinho. Cada novo resgate era celebrado, mas também trazia desafios. Havia sempre a necessidade de recursos financeiros, de espaços adequados para os animais, e principalmente, de encontrar novos lares para aqueles que estavam prontos para adoção. Mas o trabalho da organização não se limitava apenas aos resgates. O motorista sabia que, para realmente mudar a realidade dos animais no Brasil, era preciso mais do que resgatar vidas. Era necessário transformar a mentalidade das pessoas. Ele começou a organizar campanhas educativas, falando sobre a importância da castração, do cuidado responsável e, especialmente, da adoção consciente. Ao lado da cadela Caramelo, ele percebeu como era essencial educar a população. Os animais não eram apenas seres que precisavam de resgates, mas seres que mereciam um lar para sempre. A ideia de o adotar é a melhor opção começou a ganhar força, e a equipe de voluntários e seguidores da rede foi ampliada. As campanhas nas redes sociais ganhavam cada vez mais visibilidade, e o apoio de influenciadores digitais e celebridades começou a se tornar uma realidade. Mas a cadela Caramelo, com toda a sua força e coragem, também começou a desempenhar um papel crucial em todo esse processo. Ela não era apenas um símbolo, ela se tornou a figura central em eventos e campanhas. Seu olhar sereno e confiável tocava o coração de todos que a viam, e isso gerava uma resposta positiva nas pessoas. Ela era um exemplo de como o amor e a solidariedade podem transformar a vida de um animal, mas também de como a compaixão pode se espalhar para transformar toda uma comunidade. A cadela Caramelo, agora mais confiante e saudável, passou a interagir cada vez mais com outros animais resgatados. Ela se tornou uma espécie de líder dentro da organização, orientando os novos animais com sua postura calma e protetora. Seus filhotes, que antes estavam tão frágeis, agora cresciam e começavam a interagir com os outros animais, criando um ambiente de acolhimento e carinho dentro da organização. Cada um deles estava se tornando, de alguma forma, parte de um ciclo de resgates que dava início a uma nova fase. Enquanto isso, o motorista sabia que ainda havia muitos desafios pela frente. O trabalho de resgatar animais e, ao mesmo tempo, educar a sociedade, não era tarefa fácil. A realidade do abandono de animais no Brasil é dura, e ele sabia que muitos cães e gatos ainda estavam sofrendo nas ruas, sem nenhum tipo de ajuda. No entanto, ele também sabia que a mudança era possível. Aos poucos, ele via o impacto positivo de seu trabalho nas redes sociais, com mais e mais pessoas se engajando e conscientizando-se sobre a importância de cuidar e adotar. Ele passou a perceber que o maior poder de transformação estava na educação. As pessoas que antes não se importavam com o abandono de animais agora começavam a pensar de forma diferente. Elas entendiam que o problema não era apenas um problema dos animais, mas sim uma questão que envolvia toda a sociedade. O motorista e sua equipe estavam fazendo a diferença não apenas resgatando, mas também formando uma rede de pessoas dispostas a agir. Por fim, a rede de resgates que começara com um simples ato de compaixão se transformou em um movimento real, tocando a vida de muitas pessoas e de centenas de animais. A cadela Caramelo,
com sua coragem e instinto maternal, não apenas sobreviveu ao abandono, mas também ajudou a transformar a realidade de muitos outros animais. Ela e seus filhotes se tornaram símbolos de superação, e sua história, que começou com dor e abandono, agora era uma história de esperança e mudança. O futuro parecia promissor para a rede de resgates. O trabalho estava apenas começando, mas, com a força da cadela Caramelo e a dedicação do motorista e de todos os voluntários, um novo capítulo de transformação estava sendo escrito, não apenas para os animais, mas para a sociedade como um todo. O impacto da história da cadela Caramelo e seus filhotes havia ultrapassado todas as expectativas. O motorista, que começou sua jornada com a simples intenção de salvar vidas, agora se via à frente de algo muito maior. A rede de resgates estava se expandindo, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que o trabalho estava longe de ser fácil. Com o aumento da conscientização, surgiram novos desafios que, apesar de serem difíceis, também traziam uma nova onda de motivação e força. O principal obstáculo era a indiferença. O Brasil ainda enfrentava uma realidade cruel quando se tratava do abandono de animais. O problema estava enraizado na sociedade, onde muitos ainda viam os animais como objetos descartáveis, algo a ser deixado para trás quando não mais desejado. Isso, claro, se refletia não apenas nas ruas, mas também em bairros onde cães e gatos eram negligenciados, e até mesmo em pessoas que, apesar de terem boas intenções, acabavam se tornando cúmplices desse ciclo ao adotar sem responsabilidade. A mudança dessa mentalidade não seria fácil. O motorista, no entanto, estava determinado a continuar sua missão de transformar vidas, tanto de animais quanto de pessoas. Ele sabia que a educação era a chave para quebrar esse ciclo de abandono. Por isso, intensificou os esforços para promover campanhas que abordassem, com mais profundidade, o problema do abandono e o impacto da adoção responsável. Além disso, ele passou a organizar eventos de sensibilização nas escolas, em comunidades e até mesmo em empresas. As palestras começaram a alcançar diferentes públicos, desde crianças até adultos, e logo ele percebeu que a mudança estava começando a acontecer, mesmo que de forma sutil. As crianças, principalmente, eram tocadas pela história da cadela Caramelo, que, como um símbolo de superação, se tornava o exemplo perfeito para ilustrar como a bondade e a compaixão podem transformar a vida de um ser. A cadela, que antes era tímida e desconfiada, começou a interagir de forma mais aberta com as pessoas. Ela parecia entender que a sua história estava sendo compartilhada para um propósito maior. Ela não era mais uma vítima do abandono, ela era uma heroína. Sua imagem começou a ser divulgada em camisetas, cartazes e até em campanhas publicitárias que incentivavam a adoção consciente. As redes sociais também se tornaram um campo fértil para espalhar a mensagem. A cadela Caramelo, com seus olhos gentis e acolhedores, se tornava uma espécie de embaixadora da causa. O motorista, com a ajuda de sua equipe de voluntários, criou uma página dedicada ao trabalho de resgates. O número de seguidores cresceu de forma exponencial, e o que antes era uma ação local logo se transformou em um movimento nacional. Mas a luta contra a indiferença não se limitava às campanhas de conscientização. Havia ainda muitos desafios no dia a dia. A pressão para garantir o sustento da organização e a falta de recursos para atender a todos os animais resgatados eram problemas constantes. As clínicas veterinárias, embora muitas vezes se mostrassem dispostas a ajudar, nem sempre conseguiam cobrir os custos de todos os tratamentos necessários. Além disso, os custos com alimentação, transporte e manutenção dos animais também eram altos. Foi nesse momento que o motorista começou a perceber como a solidariedade era fundamental. As doações começaram a surgir de todas as partes, de pessoas que se sensibilizavam com a causa e desejavam ajudar de alguma forma. Empresas locais começaram a fornecer alimentos e produtos para os animais, e alguns veterinários se tornaram parceiros de longa data, oferecendo cuidados gratuitos ou com grandes descontos. Ele percebeu que, para que a rede de resgates fosse sustentada, era preciso engajar a comunidade de forma ampla, fazendo com que mais pessoas entendessem que a causa não era só dele, mas de todos. Ao mesmo tempo, a pressão para encontrar lares definitivos para os animais resgatados aumentava.
Cada vez mais cães e gatos, depois de serem cuidados, estavam prontos para adoção, e o motorista sabia que isso era fundamental para manter a operação funcionando. Ele e sua equipe se dedicavam a promover eventos de adoção, organizando feiras e até encontros com famílias interessadas em adotar. A cadela Caramelo, que no início mal conseguia confiar nas pessoas, agora acompanhava os eventos de adoção com uma serenidade impressionante. Ela parecia entender que sua missão, além de sobreviver e criar seus filhotes, era ajudar outros animais a encontrar a felicidade. Ela, de certa forma, havia se tornado a mãe de todos os cães e gatos que passavam por ali, sempre mostrando, com sua postura tranquila e acolhedora, que um novo lar era possível, que a vida podia ser recomeçada. Porém, nem todos os desafios eram tão fáceis de superar. O motorista teve que lidar com o lado mais sombrio da realidade e a resistência de algumas pessoas que ainda viam os animais como seres descartáveis. Em algumas ocasiões, ele foi alvo de críticas, principalmente de quem não compreendia a necessidade de lutar pela causa animal. Algumas pessoas, sem refletir, diziam que ele deveria apenas deixar os cães na rua ou que os recursos investidos na causa poderiam ser usados para outros problemas, como a saúde humana. Essas críticas, embora duras, não foram capazes de abalar a convicção do motorista. Ele sabia que a luta seria longa e que, muitas vezes, enfrentaria pessoas que ainda não entendiam a importância de tratar os animais com dignidade e respeito. Mas, ao ver o progresso que havia sido feito e a transformação que a cadela Caramelo e seus filhotes experimentaram, ele sentia que estava no caminho certo. A cada animal resgatado, a cada história de superação, a cada novo lar encontrado, ele sentia que a causa ganhava força. Ele sabia que a transformação não aconteceria da noite para o dia, mas acreditava que, com paciência e dedicação, a sociedade poderia começar a mudar a forma como tratava os animais. O trabalho de conscientização estava dando frutos, e o movimento de resgates estava crescendo. E foi nesse ambiente de luta constante que a cadela Caramelo se tornou mais do que uma sobrevivente. Ela se tornou um símbolo, uma líder silenciosa que, com seus olhos serenos, ensinava a todos o valor da compaixão e da paciência. Ela não era mais apenas uma cadela resgatada, mas uma verdadeira heroína, cujo amor incondicional e força de vontade inspiravam todos ao seu redor a acreditar que a mudança era possível. Com o coração cheio de gratidão e esperança, o motorista sabia que sua missão estava apenas começando. Ele estava, sem saber, plantando sementes de um movimento que poderia, no futuro, transformar não apenas a vida dos animais resgatados, mas a mentalidade de todo um país. A luta contra a indiferença estava apenas começando, e ele estava determinado a vencê-la, um resgate de cada vez. A luta pela causa dos animais abandonados no Brasil ganhava um novo contorno. O trabalho árduo do motorista, com o apoio de sua equipe e dos voluntários, estava criando um movimento de transformação, mas, à medida que os desafios aumentavam, ele sabia que a chave para a verdadeira mudança estava na construção de uma rede ainda mais forte. A cadela Caramelo e seus filhotes haviam se tornado o símbolo desse esforço, mas agora era o momento de envolver ainda mais pessoas, de fortalecer os laços com a comunidade e de gerar um impacto maior. O motorista havia aprendido, ao longo dos meses, que não se tratava apenas de resgatar animais. Cada resgate era uma oportunidade de mudar mentalidades, de cultivar uma cultura de empatia e respeito pelos seres vivos que habitam o nosso planeta. Contudo, ele sabia que seria impossível resolver o problema do abandono sozinho. Por mais que a ajuda de voluntários fosse vital, o envolvimento da comunidade como um todo era essencial. Ele precisava que mais pessoas compreendessem que o abandono de animais era uma questão que dizia respeito a todos, não apenas a quem resgatava ou adotava. Foi então que o motorista decidiu ampliar ainda mais a presença da rede nas redes sociais. Ele já sabia que essas plataformas eram essenciais para espalhar a mensagem, mas percebeu que poderia usar isso de maneira mais estratégica. Em vez de apenas compartilhar histórias de resgates, começou a promover campanhas educativas, realizando posts diários sobre o impacto do abandono e as soluções possíveis. Ao fazer isso, ele começou a atrair pessoas que, até então, não haviam refletido sobre a realidade dos animais de rua. Ele começou a ensinar como o simples ato de adotar um pet, ao invés de comprar, poderia fazer toda a diferença. A cadela Caramelo, que antes tinha sido uma sobrevivente, agora era a estrela da causa.
Ela se tornou o rosto do movimento. A imagem dela, com seus olhos doces e cheios de confiança, estava em camisetas, cartazes e até em vídeos educativos. Sua história era uma poderosa ferramenta para educar as pessoas, mostrando que até mesmo aqueles que haviam sido abandonados, traídos pela crueldade humana, podiam encontrar o seu lugar no mundo, com a ajuda de pessoas dispostas a fazer a diferença. A cadela não era mais uma vítima, mas uma vencedora, uma líder. Além disso, o motorista começou a organizar feiras de adoção e eventos de sensibilização em várias cidades. O sucesso desses eventos foi crescente. As pessoas começaram a perceber que adotar um animal abandonado não era apenas uma boa ação, mas também uma experiência transformadora. Ele compartilhava as histórias emocionantes de cães e gatos que, antes de serem adotados, haviam sofrido com a negligência e o abandono, mas que agora estavam em lares cheios de amor. Entretanto, o motorista ainda enfrentava dificuldades com a logística do resgate. Embora as doações e o apoio da comunidade estivessem crescendo, ainda era necessário mais apoio financeiro para garantir que todos os animais resgatados tivessem acesso a cuidados médicos e alimentação adequados. O Brasil, como um todo, enfrentava uma crise econômica, o que dificultava o aumento das doações. Mesmo assim, ele não estava disposto a desistir. Sabia que a perseverança e a solidariedade eram as ferramentas mais poderosas para superar qualquer obstáculo. Foi nesse momento que ele percebeu o poder das parcerias. Estabelecer alianças com empresas e instituições que se importavam com a causa era um passo crucial. Ele procurou clínicas veterinárias dispostas a oferecer cuidados a preços acessíveis ou até gratuitamente. Ele também buscou o apoio de empresas que pudessem fornecer ração e outros produtos essenciais para os resgates. Essas parcerias começaram a se multiplicar, e, com elas, a capacidade de salvar mais vidas. Enquanto isso, a cadela Caramelo e seus filhotes estavam vivendo uma vida cada vez mais tranquila e cheia de amor. Os filhotes, que haviam nascido frágeis e indefesos, estavam agora fortes e saudáveis. A cadela, que antes desconfiava das pessoas, agora se deixava acariciar com confiança. Ela e seus filhotes se tornaram exemplos vivos de que, com paciência, carinho e cuidados, até mesmo os animais mais traumatizados podiam se recuperar e prosperar. As histórias de adoção começaram a se espalhar rapidamente. Famílias que haviam adotado cães e gatos resgatados da organização começaram a compartilhar suas experiências nas redes sociais. As fotos de animais felizes em seus novos lares geraram um efeito viral, aumentando ainda mais o número de pessoas dispostas a adotar. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. As campanhas de conscientização estavam dando frutos, e o Brasil estava começando a ver uma mudança de mentalidade. Mas não foi apenas a comunidade local que estava engajada. Em todo o país, pessoas começaram a se unir à causa. Organizações de resgates de outras regiões entraram em contato, buscando parcerias e trocando experiências. O movimento de conscientização sobre o abandono de animais se espalhou rapidamente, e a rede de ajuda se estendeu por diversos estados. Havia uma sensação crescente de que a sociedade estava finalmente começando a entender o que precisava ser feito. A mudança, embora lenta, estava começando a acontecer. A cadela Caramelo, com seus olhos cheios de sabedoria, observava tudo de perto. Ela sentia que sua missão estava longe de ser cumprida, mas ao ver a comunidade se unindo, ao ver tantas pessoas dispostas a ajudar, ela sabia que seu sofrimento não havia sido em vão. Ela se tornará, sem querer, uma heroína, e sua história estava inspirando uma transformação profunda na sociedade. O motorista, ao ver os resultados de seu trabalho, não podia deixar de se emocionar. Ele começava a perceber que a causa não era mais apenas sobre os animais que ele resgatava, mas sobre a mudança que ele estava ajudando a promover no coração das pessoas. Ele sabia que, ao ensinar os outros a cuidar dos animais, estava, na verdade, criando um ciclo de compaixão que continuaria a se expandir. Com o passar do tempo, o movimento de resgate se fortaleceu ainda mais. A cadela Caramelo, agora completamente recuperada, começou a realizar visitas a escolas e eventos, onde ela se tornava uma espécie de embaixadora da causa.
Seu papel não se limitava mais ao resgate de vidas, mas se expandia para educar e inspirar aqueles que tinham o poder de mudar a realidade dos animais em suas comunidades. A transformação estava em curso, e, por mais difícil que fosse a jornada, o motorista sabia que ele estava construindo algo muito maior do que ele poderia ter imaginado no início. O Brasil estava, pouco a pouco, se tornando mais consciente de sua responsabilidade em relação aos animais, e a história da cadela Caramelo se tornava, cada vez mais, um símbolo de esperança, compaixão e mudança. A jornada do motorista e de sua fiel companheira, a cadela Caramelo, parecia estar em uma trajetória ascendente. As campanhas de conscientização estavam ganhando força, e a rede de resgates estava se expandindo para níveis que ele nunca imaginara. No entanto, como em qualquer movimento significativo, havia desafios internos e externos que testavam a sua determinação. A luta pela mudança não era apenas uma batalha contra o abandono de animais nas ruas, mas também uma luta contra as barreiras invisíveis que permeavam a sociedade. Apesar do crescente apoio e da mudança de mentalidade em algumas comunidades, o Brasil ainda estava longe de ter uma visão unificada sobre a questão do abandono animal. O motorista sabia que existiam muitas pessoas que, por ignorância ou indiferença, não entendiam a profundidade da situação. Além disso, ele também enfrentava forças mais sutis e muitas vezes difíceis de combater, as crenças enraizadas na cultura, que viam os animais como seres inferiores ou como objetos descartáveis. Essas ideias estavam profundamente entrelaçadas em um país com séculos de história, onde o bem-estar dos animais sempre foi relegado a um segundo plano. Um dos maiores desafios que o motorista encontrou foi lidar com as autoridades locais e os setores governamentais. Embora as leis de proteção animal estivessem presentes no Brasil, muitas vezes eram mal aplicadas ou falhavam em trazer mudanças reais. O sistema jurídico e as instituições encarregadas de proteger os animais estavam sobrecarregadas, muitas vezes sem recursos ou capacidade de agir efetivamente. O motorista, muitas vezes, se via em situações frustrantes, onde, após resgatar um animal, o processo legal para garantir a punição dos responsáveis pelo abandono era demorado ou ineficaz. Foi em uma dessas situações que ele decidiu tomar uma atitude mais radical. Ele sabia que, para que o movimento de resgate tivesse sucesso a longo prazo, não bastava resgatar animais, era preciso garantir que as pessoas responsáveis pelos abandonos fossem punidas. Ele começou a fazer uma pressão maior sobre os órgãos públicos, levantando questões e questionando o sistema de leis que deveria proteger os animais. Utilizando as redes sociais como ferramenta, ele mobilizou um exército de pessoas dispostas a cobrar por mudanças concretas. O impacto foi notável. Muitas pessoas que antes eram indiferentes começaram a se questionar sobre as falhas do sistema. Começaram a surgir discussões em programas de TV, blogs e até em espaços de debate sobre o tratamento de animais no país. A cadela Caramelo, com sua história emocionante, foi novamente o rosto da causa. Seu olhar de confiança se tornou símbolo da luta por justiça e compaixão. Ela não era mais apenas uma sobrevivente do abandono, ela se tornará a voz de milhões de animais que ainda estavam à mercê de uma sociedade que não os enxergava como iguais. Enquanto isso, a rede de resgates continuava crescendo. Voluntários de diferentes partes do Brasil começaram a se juntar à causa, e o número de cães e gatos resgatados aumentava a cada mês. A estrutura da organização foi se aprimorando, com clínicas veterinárias, abrigos e empresas locais oferecendo apoio e serviços. No entanto, o trabalho do motorista não era simples, e ele enfrentava dificuldades diárias. Como qualquer líder de um movimento social, ele lidava com críticas, com o cansaço e com a pressão de nunca conseguir fazer o suficiente. A situação mais delicada, no entanto, foi quando ele recebeu uma denúncia anônima. Alguém, claramente frustrado e irritado com o crescente movimento de resgates, havia começado a espalhar informações falsas sobre a organização, alegando que a rede de resgates estava manipulando e exagerando os números de abandono de animais. Era um ataque direto à credibilidade do trabalho que ele e sua equipe estavam fazendo. Em vez de ceder à pressão, o motorista decidiu usar essa situação a seu favor. Ele não apenas desmentiu as acusações com provas, mas também usou a oportunidade para reforçar a importância de todos colaborarem para que o movimento crescesse. A cadela Caramelo foi novamente o centro das atenções.
Sua história, sua luta pela sobrevivência e sua transformação em uma heroína, foi o elemento que conquistou mais corações. As críticas e as acusações, longe de enfraquecer o movimento, o tornaram ainda mais forte. As pessoas começaram a perceber que, por trás das campanhas e dos resgates, havia um esforço genuíno para mudar a realidade dos animais abandonados. O motorista, cada vez mais, se via em um papel de liderança, sendo visto não apenas como alguém que resgatava cães e gatos, mas como alguém que estava lutando por um Brasil mais justo e compassivo. Uma das maiores vitórias do movimento, no entanto, ocorreu quando o motorista e sua equipe conseguiram organizar uma grande manifestação em frente à Assembleia Legislativa. O evento reuniu milhares de pessoas e gerou uma repercussão sem precedentes. A presença da cadela Caramelo, simbolizando a luta contra o abandono e a negligência, foi o ponto alto do protesto. Durante a manifestação, o motorista fez um discurso poderoso, que foi amplamente compartilhado nas redes sociais. Ele pediu mais investimentos no sistema de proteção animal, melhores políticas públicas e, principalmente, a aplicação mais rigorosa das leis de abandono e maus-tratos. O protesto foi um marco. Não apenas porque levou a atenção da mídia para a causa, mas porque foi um sinal claro de que o Brasil estava começando a despertar para o problema do abandono animal de uma maneira mais significativa. As pessoas estavam entendendo que o abandono não era apenas uma questão de responsabilidade individual, mas um problema social e estrutural que exigia soluções mais profundas. A cadela Caramelo, que havia sido abandonada e deixada para morrer, estava agora inspirando um movimento nacional. Seu olhar de mãe, de coragem e, ao mesmo tempo, de sabedoria, refletia a jornada de todos os que estavam se unindo para lutar por uma causa maior. Ela, mais uma vez, mostrava que, mesmo nas adversidades, havia sempre a possibilidade de recomeçar, de transformar a dor em força e de lutar por um futuro melhor. Ao final de mais uma jornada, o motorista e sua equipe se sentiam mais próximos do objetivo que haviam traçado. Eles sabiam que, embora houvesse ainda muito a ser feito, já estavam fazendo a diferença. A resistência estava se enfraquecendo, e o Brasil começava a abraçar a causa dos animais de rua com mais empatia e compromisso. O Brasil, um país vasto e repleto de realidades diferentes, estava vivendo um momento de transformação em sua relação com os animais. Era uma época em que as consciências estavam começando a despertar para o sofrimento invisível que muitos animais viviam nas ruas. E, no meio disso tudo, uma cadela Caramelo que, um dia, fora abandonada com seus filhotes à beira da estrada, se tornava o símbolo de uma revolução silenciosa, mas poderosa. Ela não era mais apenas um animal resgatado, mas a protagonista de uma história que estava salvando vidas e mudando mentalidades. Enquanto o movimento de resgates continuava a crescer, a cadela Caramelo se tornava cada vez mais uma figura central na luta contra o abandono animal. Ela e seus filhotes estavam agora saudáveis, fortes e felizes. Sua imagem, cheia de força e doçura, inspirava milhões de pessoas em todo o país. Mas o impacto não estava restrito apenas ao resgate dos animais, havia uma verdadeira mudança acontecendo, um despertar nas pessoas para a realidade do sofrimento dos animais e a importância de proteger e cuidar deles. O motorista, sempre o coração do movimento, sentia que o trabalho estava apenas começando. Ele sabia que a tarefa de combater o abandono animal era imensa e que muitos desafios ainda estavam por vir. Contudo, ele também sabia que a história da cadela Caramelo havia tocado o coração de tantas pessoas que o movimento estava se tornando imbatível. Ela, que antes era vista como uma vítima, agora era uma heroína. E, como toda heroína, ela inspirava outras pessoas a se levantarem e a agirem. Os filhotes da cadela Caramelo, que tinham nascido em uma situação de extrema vulnerabilidade, estavam crescendo e começando a ser adotados por novas famílias. As histórias dessas adoções eram emocionantes e viravam conteúdo viral nas redes sociais. O que começou como um simples resgate, se transformava em uma onda de amor e compaixão. As famílias que adotavam os filhotes não estavam apenas oferecendo um lar para esses animais, estavam também abraçando uma causa maior. O movimento de conscientização, que começou com a cadela Caramelo e seus filhotes, agora se espalhava para todas as regiões do Brasil. O motorista não estava mais sozinho em sua luta. Cada vez mais pessoas, de diferentes estados e cidades, se uniam à causa.
voluntários, ativistas, organizações de proteção animal e até celebridades estavam apoiando o movimento, organizando campanhas de adoção e arrecadação de fundos, fazendo com que o alcance da causa fosse cada vez mais abrangente. Em um dos eventos realizados na cidade de São Paulo, o movimento alcançou um marco importante. Milhares de pessoas se reuniram em um grande parque para uma manifestação pacífica, onde o principal objetivo era conscientizar a população sobre o abandono animal. Lá, a cadela Caramelo foi a estrela do evento. Ela estava radiante, acompanhada de sua nova família e seus filhotes, que também tinham encontrado lares amorosos. O evento foi um grande sucesso, e a imprensa local cobriu amplamente a manifestação. O motorista, em seu discurso, enfatizou a importância de tratar os animais com respeito e compaixão, e, ao final, ele pediu para que todos se unissem a ele em um esforço contínuo de resgatar vidas e promover a adoção responsável. O impacto desse evento foi imenso. Ele gerou uma onda de solidariedade em várias partes do Brasil, levando mais pessoas a refletirem sobre o sofrimento dos animais e sobre o papel de cada um na mudança dessa realidade. Não demorou muito para que os números de adoções crescessem significativamente. Mais e mais pessoas começaram a adotar animais de abrigos e ONGs, em vez de comprar pets de criadores. O Brasil começava a viver uma revolução silenciosa, mas profunda, no trato com os animais. A cultura do abandono estava sendo desafiada, e as novas gerações estavam mais conscientes e engajadas. Mas, como em toda grande mudança, não faltaram resistências. Em algumas áreas, especialmente onde o abandono de animais era uma realidade muito presente, ainda havia pessoas que viam os animais como objetos descartáveis, como se não tivessem sentimentos ou valor. Alguns críticos diziam que o movimento era exagerado ou até mesmo desnecessário. Porém, o movimento estava amadurecendo. Ele sabia que a mudança de mentalidade levaria tempo, mas que as sementes que estavam sendo plantadas já começavam a brotar. O motorista e sua equipe de voluntários, embora reconhecessem que a luta estava longe de ser fácil, sabiam que cada pequeno passo contava. O mais importante era que as pessoas estavam começando a olhar os animais com outros olhos. E, ao fazer isso, estavam criando uma sociedade mais justa, mais humana e mais compassiva. Nesse momento, a cadela Caramelo se tornou, sem querer, uma líder do movimento. Ela passou a visitar escolas e instituições de ensino, onde crianças e jovens tinham a oportunidade de aprender sobre o abandono de animais, os cuidados que eles precisam e a importância de tratar os animais com respeito. A cadela, com seu olhar doce e calmo, conquistava corações por onde passava. Ela não precisava de palavras para transmitir sua mensagem. Seu simples olhar dizia tudo. Ela, que um dia esteve à mercê da morte, agora era um símbolo de esperança e resiliência. Além disso, a rede de resgates, agora mais estruturada, estava começando a trabalhar em conjunto com outras organizações internacionais. Eles estavam trocando experiências, aprendendo novas técnicas de resgates e cuidados veterinários, e, acima de tudo, compartilhando suas histórias para motivar outras pessoas a se engajarem na causa. A cadela Caramelo e seus filhotes estavam agora inspirando resgates não apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina, que enfrentavam os mesmos problemas de abandono. A verdadeira transformação estava acontecendo. E, ao olhar para a jornada de sua cadela Caramelo, o motorista entendia que o trabalho de resgatar animais era apenas uma parte do grande quebra-cabeça. O que realmente importava era a mudança de mentalidade, o despertar das consciências, a construção de uma sociedade onde todos os seres vivos fossem respeitados. A cadela Caramelo não era mais apenas uma história de superação pessoal. Ela se tornará uma história de transformação social. E, à medida que o movimento se expandia, mais e mais vidas estavam sendo salvas. O impacto dessa mudança era imensurável. A partir daquela manhã fria e cinzenta, onde uma mãe desesperada lutava pela vida de seus filhotes, um movimento de amor e compaixão se espalhava por todo o Brasil, trazendo com ele um futuro mais justo para os animais e para as gerações que virão. O movimento que começou com a luta de uma cadela Caramelo e seus filhotes, abandonados em uma estrada deserta, já havia ultrapassado as fronteiras do possível. O Brasil, que antes parecia indiferente à realidade de tantos animais sendo jogados à própria sorte, começava a se transformar.
Pessoas de todas as partes do país estavam, de alguma forma, envolvidas. O movimento já não era mais um esforço isolado de um homem e sua cadela, mas uma verdadeira corrente de solidariedade que se espalhava de norte a sul. De uma história de desespero e abandono, nascia uma nova consciência coletiva, que unia corações e mentes. O motorista, que antes carregava nas costas o peso da responsabilidade de salvar vidas, agora via sua missão se multiplicando de formas que ele nunca imaginara. Ele estava sendo cercado por uma rede de apoio composta por voluntários, profissionais de saúde veterinária, ONGs e até pessoas comuns que, inspiradas pela história da cadela Caramelo, começaram a adotar a causa como sua própria. A cadela, que um dia estivera fraca, com os olhos cheios de dor e desespero, agora brilhava com saúde e energia. Seu nome já era conhecido por milhares de pessoas, e sua história de superação se tornará um símbolo poderoso de resiliência e esperança. Mas o que mais surpreendia o motorista era ver como a luta pela proteção animal estava transformando a sociedade. Em cada esquina, em cada cidade, as pessoas estavam se conscientizando sobre a importância de não abandonar animais. As campanhas de adoção estavam se multiplicando, e mais animais encontravam lares amorosos todos os dias. Havia uma nova cultura emergindo, uma cultura de respeito aos animais, onde eles não eram vistos mais como meros objetos ou propriedades descartáveis, mas como seres vivos merecedores de cuidados e carinho. A mudança estava acontecendo de forma tão rápida que parecia impossível de parar. Em uma manhã de sol, o motorista e sua equipe se reuniram para celebrar uma grande conquista, a assinatura de um novo projeto de lei que fortaleceria a proteção aos animais no Brasil. O projeto foi idealizado e impulsionado pelo movimento, e agora se tornava realidade. Com o apoio de deputados, organizações de proteção animal e uma pressão popular que não podia ser ignorada, o Brasil estava dando um passo gigantesco para garantir mais direitos aos animais. Era um momento histórico, um momento que refletia a força de uma história, de uma mãe e seus filhotes, que resistiram ao abandono e conseguiram não apenas sobreviver, mas mudar o destino de muitos outros. No entanto, enquanto o Brasil avançava na proteção aos animais, o motorista sabia que a batalha estava longe de ser vencida. As resistências ainda eram grandes, especialmente nas regiões onde a cultura de abandono era mais enraizada. Além disso, o movimento estava agora enfrentando uma nova fase de desafios da sustentabilidade da rede de resgates. Embora o apoio estivesse crescendo, os custos para manter abrigos, clínicas veterinárias e campanhas de conscientização eram elevados. Como garantir que o movimento continuasse a crescer sem perder o impacto positivo que ele já gerava? Foi nesse cenário que o motorista tomou uma decisão importante. Ele sabia que a chave para a continuidade do movimento estava no fortalecimento da rede de apoio, mas também na educação das novas gerações. O foco deveria ser dado não apenas ao resgate imediato, mas à formação de uma cultura de respeito, empatia e responsabilidade em relação aos animais desde cedo. Com isso em mente, ele organizou uma série de eventos nas escolas e universidades de todo o país, com o objetivo de sensibilizar as crianças e os jovens para a questão do abandono animal e os maus-tratos. Eles eram o futuro, e ensinar-lhes o valor da compaixão e da responsabilidade seria um investimento em um Brasil mais justo para os animais. Os primeiros eventos, realizados em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, foram um sucesso absoluto. As crianças, ao ouvirem a história da cadela Caramelo e seus filhotes, ficaram tocadas de imediato. Mas o que mais impressionava o motorista era a reação dos pais, que estavam acompanhando os filhos. Muitos deles se emocionaram ao ver que suas crianças, tão pequenas, já estavam se importando com o destino dos animais e compreendendo a importância de adotar e não abandonar. As escolas começaram a criar projetos de adoção, e a conscientização ganhava terreno de forma rápida e eficaz. Enquanto isso, as redes sociais se tornavam um poderoso aliado. O motorista sabia que, para alcançar um número ainda maior de pessoas, era necessário usar a internet de forma estratégica. A história da cadela Caramelo, já conhecida por muitos, começou a ser compartilhada em vídeos e posts que viralizavam rapidamente. Cada vez mais pessoas se uniam ao movimento, e a conscientização sobre a importância da adoção responsável e do respeito aos animais ganhava força.
As plataformas de mídia social tornaram-se um espaço para disseminar não apenas informações, mas também amor, histórias inspiradoras e relatos de resgates bem-sucedidos. Não havia mais como ignorar o movimento. À medida que os meses passavam, o impacto do trabalho realizado pelo motorista e pela equipe se tornava ainda mais visível. O número de animais resgatados continuava a aumentar, e a adoção de cães e gatos de abrigos estava se tornando uma prática comum. Mas, mais importante do que isso, o movimento já estava criando um novo jeito de pensar e agir. Mais do que nunca, o Brasil estava se tornando um lugar onde o abandono animal estava sendo combatido ativamente. Mais leis estavam sendo propostas para garantir a punição de quem abandonasse animais, e até mesmo empresas começaram a se envolver com o movimento, criando campanhas de apoio e doações. A história da cadela Caramelo, que começou como um conto de sofrimento, tornou-se um símbolo de transformação e amor. O motorista sabia que, sem ela, nada disso teria sido possível. Ela não era apenas uma sobrevivente, ela era a alma do movimento. E, à medida que a rede de resgate se expandia e mais animais encontravam um lar, o motorista refletia sobre tudo o que havia sido conquistado. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas agora, mais do que nunca, ele sentia que a esperança estava viva. A mudança não era mais uma possibilidade distante, ela estava acontecendo, e nada poderia detê-la. Era uma manhã calma, com o céu limpo e o calor suave do sol batendo sobre o rosto do motorista. Ele estava em seu pequeno jardim, onde a cadela Caramelo descansava ao seu lado, os filhotes agora adultos, correndo e brincando ao redor. O que começou com uma simples decisão de parar para ajudar uma mãe desesperada à beira de uma estrada se transformou, sem que ele percebesse, em um movimento capaz de mudar a face do Brasil. A cada dia, ele se lembrava da fragilidade daquela manhã, onde a cadela Caramelo e seus filhotes quase se perderam para sempre. Mas agora, ali, com sua família unida e forte, ele entendia o real impacto da transformação que haviam vivido. A cadela Caramelo, com seu olhar doce e imenso coração, havia se tornado mais do que uma heroína para seus filhotes. Ela se tornará o símbolo de uma revolução, um sinal de que até nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer. Se ela tivesse sido deixada para morrer, nada disso teria sido possível. Sua luta pela sobrevivência não foi só para ela mesma, mas para todos os seres que, como ela, um dia foram ignorados e esquecidos. Seu instinto maternal não apenas garantiu a sobrevivência de seus filhotes, mas a sobrevivência de uma causa que tocou e salvou milhões de vidas. Ao longo de todos esses meses, o movimento de resgates e adoções se expandiu exponencialmente. Organizações locais, grandes ONGs, voluntários e até o governo começaram a se unir para criar políticas públicas que garantiam que mais animais fossem resgatados das ruas. De norte a sul, as cidades estavam se tornando mais conscientes da responsabilidade que cada um tinha com os animais. A cultura do abandono estava lentamente sendo substituída por uma cultura de empatia e respeito, e o Brasil estava se tornando um exemplo de conscientização global. O movimento também havia criado novas parcerias, com grandes empresas patrocinando eventos, clínicas veterinárias oferecendo serviços gratuitos para animais resgatados e escolas integrando a educação sobre a adoção responsável no currículo. As crianças, mais conscientes do que nunca, já estavam sendo ensinadas desde cedo sobre como cuidar e respeitar os animais. O futuro parecia brilhante, e o Brasil, um país marcado pela desigualdade em muitas áreas, começava a ter uma mudança real no tratamento e respeito pelos animais. O motorista estava sentado ali, em silêncio, observando a cadela Caramelo brincar com seus filhotes. Ele pensava no quanto a vida deles havia mudado. Ela e seus filhotes, agora completamente saudáveis, eram símbolos de tudo o que havia sido conquistado. Mas ele sabia que o trabalho ainda não estava concluído. Embora o movimento tivesse feito um progresso tremendo, ainda havia muito a ser feito, especialmente em áreas rurais onde o abandono ainda era uma realidade cruel e em outras regiões onde o conhecimento sobre os direitos dos animais estava em suas fases iniciais. Ele sentiu uma mistura de satisfação e responsabilidade. Sabia que o movimento que ele havia ajudado a fundar não deveria ser algo que fosse parar com o tempo. O objetivo era transformar a sociedade por completo,
para que a nova geração, por meio da educação e da conscientização, se tornasse a primeira a crescer em um país onde os animais não fossem abandonados ou negligenciados, mas vistos como companheiros de vida. O Brasil estava mudando, mas ele sabia que esse processo levaria tempo. O mais importante agora era manter o ritmo, continuar a expandir a rede de resgates, e garantir que, em cada canto do país, houvesse uma voz que clamasse pela proteção dos animais. O momento de maior felicidade, no entanto, estava à frente deles. O motorista recebeu uma carta, de uma das maiores organizações internacionais de proteção animal, convidando-o para um grande evento de conscientização sobre os direitos dos animais. O convite foi emocionante, não apenas pelo reconhecimento do trabalho que estavam fazendo, mas porque esse evento representava o passo seguinte na construção de uma rede global de apoio aos animais. O nome da cadela Caramelo, que antes era desconhecido, agora ecoava em diversos países, e sua história tocava corações ao redor do mundo. Ela não era mais apenas uma cadela resgatada, ela havia se tornado a representante de uma causa maior. O evento foi uma grande vitória para todos os envolvidos. Líderes de diferentes países, autoridades e defensores dos direitos dos animais se reuniram para discutir e alinhar ações concretas para a proteção dos animais. O evento foi transmitido para milhões de pessoas ao redor do mundo, e o movimento que começou em uma estrada deserta se tornava agora uma história global de superação, compaixão e ação coletiva. Ao retornar para casa após o evento, o motorista sentiu que uma nova fase havia começado. A luta pelos direitos dos animais não teria fim. Mas ele sabia que, com a união de tantos corações, a transformação era possível. A cadela Caramelo, com seus olhos cheios de amor, e seus filhotes, que agora eram adultos e felizes, eram a prova viva de que qualquer um, em qualquer situação, poderia se levantar, resistir, e mudar o rumo de sua história. A história deles, de uma cadela que foi abandonada na beira de uma estrada e que, por pura força de vontade e amor, conseguiu não só salvar a vida de seus filhotes, mas mudar o destino de tantas outras vidas, estava eternizada no coração das pessoas. E assim, a cadela Caramelo, que um dia quase foi esquecida pela sociedade, tornou-se uma verdadeira heroína, não apenas de sua própria história, mas de uma história que inspiraria gerações a lutar pela vida e pelo bem-estar de todos os seres vivos. O motorista olhou uma última vez para os filhotes correndo e brincando, e então, com um sorriso no rosto, soube que a mudança estava mais do que garantida. Ela estava acontecendo todos os dias, um passo de cada vez. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Carência, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.